Shri
Jayom Shripada Paramahansa Parivra Jagacharya Stota Shri Shima Sua Divina Graça Abhai Charan Naravindam Bhaktivedanta Swamara Shila Prabhupada Ki Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shrimat Subhadra Ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanumanji Ki Shri Thai Gauranga Ki Shri Radha Gokulananda Ki Shri Radha Govinda Ki Shri Radha Giridhari Ji Ki Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanyaya Avatar Ki Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Shri Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Tulasi Devi Maharani Ji Ki Vrinda Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtanam Jaya Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Prihat Midanga Ki Jai Sankirtanam Jaya Ki Jai Casa de Cultura Vaishnava, Shila Prabhupada, Suzana Mandi, Brasil Yatra, Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro, Ki Jai. Shri Shri Gurditai Nataraja, Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Todas as glórias sejam para Shri Shiguri Shri Gauranga, Shri Shiguri Shri Gauranga. Bom dia a todos, Hare Krishna. Vamos continuar então com o Srimad Bhagavatam diário da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite. Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, quinto capítulo, Conversas de Vidura com Maitreya. Hoje vamos ter o verso 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então eu vou ler só. Vidura Uvacha Sukhaya Karmani Karuti Loko Natai Sukham Vanyadu Paramanva Vindeta Burhyastata Eva Dukham Yadatra Yuktam Bhagavan Vadena. Palavra por palavra, todo mundo pode repetir. Vidura Uvacha. Vidura disse. Sukhaya. Para atingir a felicidade. Karmani. Atividades fruitivas. Karoti. Todos o fazem. Lokaha. Neste mundo. Não. Tai. Por essas atividades. Sukham. Nenhuma felicidade. Va. O. Anyat. Diferentemente. O Paraman. Saciedade. Va. O. Vindeta. Atinge. Ruya. Pelo contrário. Tataha.
por estas atividades. Eva, certamente, Dukham, misérias, Yat, aquilo que, Atra, sob estas circunstâncias, Yuktam, rumo certo, Bhagavan, ó grande, Vadet, por favor, esclarece, Naha, a nós. Tradução, vamos repetir. Vidura disse, ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades fruitivas para atingir a felicidade. Mas ninguém encontra a saciedade, nem a mitigação da aflição. Pelo contrário, essas atividades só fazem por exasperar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientações sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Vidura fez algumas perguntas comuns a Maitreya, o que não era originalmente sua intenção. Uddhava mandou que Vidura se aproximasse de Maitreya Muni e lhe indagasse acerca de todas as verdades concernentes ao Senhor. Seu nome, fama, qualidade, forma, passatempos, séquito, etc. E assim, quando Vidura se aproximou de Maitreya, ele só devia ter feito perguntas sobre o Senhor. Mas por sua humildade natural, ele não perguntou imediatamente sobre o Senhor, senão que indagou acerca de um assunto que seria de muita importância para o homem comum. Um homem comum não pode entender o Senhor. Primeiramente, ele precisa conhecer a verdadeira posição de sua vida sob a influência da energia ilusória. Iludida, uma pessoa pensa que só pode ser feliz executando atividades fruitivas. Mas o que acontece realmente é que ela fica cada vez mais envolvida na rede de ações e reações e não encontra nenhuma solução para o problema da vida. Há uma bela canção que fala desse assunto. Devido a meu grande desejo de ter toda a felicidade na vida, eu construí essa casa. Mas, infelizmente, todo o projeto foi reduzido a cinzas, porque a casa foi inesperadamente incendiada. A lei da natureza é assim. Todos tentam ser felizes fazendo planos no mundo material. Mas a lei da natureza é tão cruel que deita fogo a nossos projetos. O trabalhador fruitivo não é feliz com seus projetos, nem fica de forma alguma saciado com seu contínuo anseio pela felicidade. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam budiraye Shri Chaitanya manu vihista mistapitam jena bhutale sayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam.
Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpati, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute. Vidura Uvacha, Sukhaya Karmani Karuti Loko, Natai Sukhan Vanyadu Paramanva, Vindita Burya Sataiva Dukham, Yadatra Yuktan Bhagavan Vadenam. Vadenaha. Vidura disse, tradução, ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades fruitivas para atingir a felicidade, mas ninguém encontra a saciedade nem a mitigação da aflição. Pelo contrário, essas atividades só fazem por exasperar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientações sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Então, aqui, antes de mais nada, nós temos que entender que essa conversa é uma conversa entre almas autorrealizadas, não é uma conversa que realmente tem um lado que está completamente leigo, neófito e querendo se iluminar e por isso está abordando um mestre espiritual. Não. Nós estamos ouvindo aqui a natureza transcendental do Srimad Bhagavatam, né? Que na verdade, Vidura queria ser instruído por Uddhava, mas como Uddhava era muito novo perto de Vidura, ele sempre observando a etiqueta, né? Ele indicou que seria melhor Vidura procurar Maitreya Rishi na nascente do Ganges, que ele estava lá, e tirar as dúvidas, ele se informar com ele. Então, toda essa conversa desse capítulo 5 começa assim, começa daqui, conversas de Vidura com Maitreya, quando Vidura chega a Hardwar, na nascente do Ganges, onde Maitreya Rishi estaria absorto em transe transcendental. E essa pergunta, então, parece ser um pouco fora do contexto, porque a ideia era que ele se iluminasse acerca do Senhor, acerca de Krishna, erradicasse as suas dúvidas, perguntando para Maitreya sobre a suprema personalidade de Deus, que é aquele que, se você ouve sobre ele, entende ele, aprende sobre ele, você não tem mais nada para ouvir, nada mais para aprender, nada mais para passar de negativo nesse mundo. Aí já é a perfeição da vida. Mas Vidura certamente estava preocupado também com o homem comum. Com o homem comum. Então aqui, Prabhupada deixou bem claro. Então, com a humildade dele, ele se mostrando humilde, submisso, Vidura indaga de Maitreya, como que alguém pode, nesse mundo, realmente parar de sofrer, alcançar a felicidade verdadeira, parar de executar atividades que os efeitos colaterais são muito piores do que a meta. Atividades que só enredam. E enredam de uma maneira progressiva. Enredam de maneira a cada vez piorar mais a situação da alma condicionada. Então, Vidura realmente está querendo o bem das pessoas em geral. Por isso ele tentou logo já tirar essa explicação por parte de Maitreya. E nós sabemos, o Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo
capítulo 22, verso 54, tem um verso que é famoso, os devotos sempre falam, todo mundo fala, Sadhu Sangha, Sarva Shastrikaya, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhihaya. Se alguém realmente está buscando o seu bem-estar último, que é de melhor para si, antes de mais nada, ele deve buscar associação com almas autorrealizadas, associação com os santos, com as pessoas santas, com os sadhus. Então aqui já ouvimos de cara a primeira dica, que é o próprio exemplo que Vidura está dando. Ele, que, como eu falei no começo, nem precisava, mas porque é o Srimad Bhagavatam, é a tônica da instrução geral para a humanidade, ele procurou Maitreya Rishi vai instruí-lo, e ele ocupa uma posição que não é a dele, é de falar como uma pessoa que está precisando saber realmente como parar com as misérias materiais, o sofrimento material, o enredamento material. E a melhor maneira é essa. A melhor maneira é essa. Se alguém quer realmente se livrar da ignorância, acabar com o nascimento, a doença, a velhice e a morte, erradicar todas as misérias, ele tem que procurar se instruir com pessoas que são videntes da verdade, com pessoas santas, com pessoas iluminadas. Por quê? Porque essas pessoas corrigem o modo de vida materialista da pessoa que a enreda. É o modo de vida materialista, as atividades fruitivas que enredam a pessoa. Devido à ignorância, muitas vezes a pessoa está cheia de boa intenção. Mas porque ela não tem informação, ela está indo para o inferno com as boas intenções dela, como o Prabhupada sempre fala. Sempre dava esse exemplo, o caminho do inferno também está cheio de boas intenções. Então, a instrução aqui é que devemos ouvir e seguir essas grandes almas. Devemos ouvir e seguir as instruções de Maitreya Rishi, de Uddhava, de Vidura, de Srila Prabhupada, que passou para nós essa informação direta. Ele já tocou direto no assunto. Um homem comum não pode entender o Senhor. Não pode. Um homem comum não tem como entender Krishna. Vedaisha sarvairaham eva vedyo. Eva vedya. Krishna é a única meta a ser entendida. Mas um homem comum vai entender Krishna de que jeito? Deus. Ele não tem condições disso. E o que nós devemos nos aprofundar nesse entendimento é que muitas vezes a gente se ilude com essas atividades fruitivas, achando que nas diferentes categorias de trabalhadores fruitivos, que tem alguém privilegiado. Não tem. Não tem. Não tem ninguém privilegiado. Talvez a gente pense que, não, mas se eu me tornar uma sumidade em erudição, mas se eu me tornar um catedrático em tal ensinamento, em tal ciência, em tal conhecimento, mas se isso vai, não vai, nada vai resolver. Sequer o estudo da filosofia Sankhya, sequer a realização de poderes místicos através do sistema óptico de yoga, o estudo dos Vedas, a penitência, o celibato, a renúncia. A gente pensa que talvez nesse caminho nós cheguemos lá, vamos chegar lá. Não vamos. Essas atividades ainda, todas elas, por incrível que pareça, são atividades fruitivas.
São atividades que enredam. Todas. Ah, mas como, Prabhu? O que é isso? Como? No 11º canto do Srimad Bhagavatam, Uddhava, que está aqui, Uddhava, ouviu de Krishna. Isso aí. É o capítulo, o canto, 11º canto, capítulo, é o capítulo 14, verso 20, na Sadhyayati, Manjogo, na Sankhya, Dharma Uddhava, na Sadhyayati, Tapas, Tyago, Yato Bhakti Mamordita. Krishna falou, Bhakti Yoga, o serviço devocional, Sanatana Dharma, Bhagavata Dharma. Krishna falou, meu querido Uddhava, é sempre a negativa, né? O não, não. Na Sadhyayati Manjogo. Nem a meditação transcendental, na Sankhya Dharma, nem a especulação filosófica, o estudo analítico dos elementos materiais, nem as atividades piedosas, Dharma, na Sadhyayati Manjogo, na Sankhya Dharma Uddhava. Na Sadhyayais, nem o estudo do Vedanta, o celibato, Tapas, as penitências, Tyago, a renúncia, nada disso me prende, nada disso me satisfaz plenamente. Yato Bhakti Mamordita. Como os meus devotos me satisfazem, por isso eles me prendem com seu amor através do serviço devocional. Então, Bhakti Yoga, o serviço devocional, a ocupação por prazer de Krishna é o segredo de tudo. É aí que nós vamos encontrar a felicidade verdadeira e é aí que nós vamos alcançar a meta última. E de nenhuma outra maneira e nenhuma outra atividade vai chegar a esse nível de perfeição. Por isso que os devotos que são conscientes disso, Punsam Ekantata Shreya Uttama, eles querem esse bem maior para toda a humanidade, esse bem maior para o ser humano que está sofrendo nesse mundo material, que é um oceano de misérias materiais. Ele leva essa informação, essa é a informação que o devoto leva. Esse é o tema do Bhagavatam. Esse é o tema do Bhagavatam. Levar para as pessoas aquilo que é a solução última. E isso é possível para o homem comum. E isso é possível para qualquer um, porque todos são almas. E todas as almas são iguais. Então não adianta, muitas vezes, né, que nem eu falo, o Katha Upanishad fala que Avidyayam antare vatamanaha swayandira pandita manyamanaha jaganyamani pariyanti muda andenaiva nyamanaha jatanda. A gente não quer aceitar essa realidade, mas qualquer coisa fora dessa informação é cegueira, é ilusão. Então esse verso aí do Katha Upanishad fala que presos nas garras da matéria, da ilusão, da energia ilusória, presos nas garras de Maya, autoproclamados sábios eruditos, vagueiam por esse mundo, como cegos guiando cegos. Então, se não for um vidente da verdade, se não estivermos ouvindo essa sessão discipular, se não estivermos ouvindo de Shukadeva Goswami, de Maitreya, de Vidura, de Uddhava,
de Srila Prabhupada, estamos ouvindo só o que não resolve nada. Nem vamos ser felizes nessa vida e muito menos vamos alcançar a meta última da vida. Pelo contrário, vamos alcançar mais e mais sofrimento aqui agora e mais enredamento aqui agora. Seja lá o que for, se não for bhakti, se não for rendição a Krishna, se não for transcendental, serviço amoroso feito espontaneamente para Krishna. É isso que nós temos que entender. Poxa, Krishna, mais claro do que isso, impossível, né? Mais claro do que isso, impossível. Ninguém pode me prender, ninguém me prende. A única coisa que me prende é o serviço devocional feito pelos meus devotos, de maneira ininterrupta e imotivada, só querendo me dar prazer e só entendendo que essa é a ocupação eterna de qualquer alma no mundo espiritual, de vir ao Sarupa Raya Krishna Chalas. Não faz já, aqui e agora. Aqui e agora. Agora, essas grandes almas só fazem isso. Só fazem isso, porque o que nós temos mesmo de mais valioso é amor por Deus. Esse é o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Mas nós temos que resgatar esse amor de volta, porque estamos esquecidos. E essas grandes almas, como falei no começo, aqui estamos falando só de grandes almas. São Nityasiddhas, são almas liberadas. Nityasiddha é Krishna Prema. Nityasiddha vive absorto em amor puro por Krishna. Esse é o maior tesouro que existe. Shadya Kabunaya, Shravanadi, Shuddhati, Karayudari. Se o homem comum ouvir dessas almas liberadas, seguir essas almas liberadas, o homem comum, a alma condicionada, vai também chegar na plataforma de alma liberada. Essas almas vivem absortas em amor por Deus, eles vivem absortos em Nityananda, em bem-aventurança eterna. Nityananda, em bem-aventurança eterna. Não é Maya-Suka, não é felicidade material temporária que acaba em frustração e miséria. Não, amor puro por Krishna é sinônimo de prazer transcendental. Eles vivem absortos nessa felicidade transcendental. Por isso eles não têm o menor interesse em qualquer atividade fruitiva, em qualquer coisa desse mundo, em qualquer atividade que não seja a atividade de dar prazer para Krishna, porque eles vivem absortos no amor por Deus. Nós devemos buscar essa plataforma. E todos podem. E é por isso que nós ouvimos tudo isso dos acharyas da sucessão discipular, de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu mais recente, Prabhupada. É por isso que estamos ouvindo tudo isso. Porque essa é a única solução para todos os problemas e a única maneira de alguém se absorver completamente, não em felicidade, mas em bem-aventurança transcendental, em felicidade mesmo. Felicidade que a alma tem, que ela desfruta dela. A alma é, por natureza, assim, Anandamaya Ubhyasa, feliz por natureza. Mas a única maneira dela resgatar essa felicidade transcendental, que é a bem-aventurança, é através desse entendimento e essa ocupação. A ocupação que essas Nityasiddhas têm, constante, de absorção completa em dar prazer para Krishna e servir Krishna. Não adianta a gente inventar outras coisas, porque não tem solução. Qualquer outra coisa vai ser assim, que nem para dar o exemplo dessa canção aqui. Vamos ficar construindo castelos de areia, vem o vento e leva. Vamos ficar construindo, se matando para construir uma casa que agora eu vou ser feliz se tiver essa casa. Vem um fogo inesperado, queima. O próprio corpo, desenvolvemos uma maior amizade com esse corpo, um maior apego por ele, e ele só vai cada vez mais se tornando um maracujá seco. E a frustração? E a frustração? Quem tem mais apego a qualquer bem, como falou para lá da Maharaja, do que ao próprio corpo? Tanto é que o sentido de preservação, de autopreservação, é a coisa mais elevada que existe para o ser humano. Para a alma condicionada,
Porque todos se defendem, até qualquer animal, quando ele se vê em perigo, ele se defende. E o ser humano, o maior apego dele é esse corpo. E ele tem que sair do corpo. E o corpo fica imprestável, fica inútil. Porque não somos esses corpos. E as atividades concernentes a esses corpos são atividades que não resolvem os nossos problemas existenciais verdadeiros. O que vai ser resolvido só se nós nos entendermos como almas, nos situarmos como almas e agirmos como almas. Isso é tão perfeito, é tão verdade, isso que, por exemplo, também no Srimad Bhagavatam, no nono canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 4, verso. Esse verso é o verso 68. Krishna não é a felicidade, a bem-aventurança personificada? Krishna ele é a fonte de Nityananda, Sr. Chaitanya. Ele é o Ananda Supremo. E o Krishna fala, esse capítulo é Durvasa Muni ofende Ambarish Maharaj. Durvasa Muni, super místico, super poderoso e tudo, mas não era o devoto. Ambarish Maharaj era o devoto. Embora fosse o rei, fosse o chefe de família, ele era o devoto. Então, nesse verso aí, Krishna explica porque a Sudarsana Chakra perseguiu Durvasa Muni, porque Krishna tomou partido do seu devoto, porque ele toma mesmo. Porque ninguém é mais querido por ele do que aquele que está constantemente com ele. Então ele fala, como começa esse verso? Esse verso fala que Sadavor Hirdayam Mahyam Sadhunam Hirdayam Tvaham Madanyatina Jananti Mahantebhyo Managapi. Então Krishna fala assim, Sadavor Hirdayam Mahyam. Meu devoto puro está sempre situado no âmago do meu coração. Ele está sempre com Krishna. Qual é a possibilidade de não sentir bem-aventurança, felicidade verdadeira, se você estiver sempre conectado junto com a fonte da felicidade verdadeira? Então é sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. É assim, consciência de Krishna. Essa é a instrução. Por isso que essas grandes almas, como atividades filantrópicas elevadíssimas, viajam o mundo afora levando essa mensagem. Por isso que nós, seguindo os passos do maior transmissor dessa mensagem para o mundo inteiro, Srila Prabhupada, temos que fazer o mundo, temos que fazer o mesmo. E estamos fazendo o mundo afora aqui pela internet, que é uma arma que Krishna deu. Estamos explicando para todo mundo, estamos ouvindo, estamos entendendo, estamos tentando passar para frente qual é a maneira de alcançar a felicidade verdadeira. Qual é a maneira eficiente de se debelar com o sofrimento, a miséria, o enredamento material. É isso. É isso. Então Krishna falou, Sadavor Hirdayam Mahyam. Ele, que é a fonte de toda a felicidade, está falando que o devoto dele, essa Nityasiddha, essa alma liberada, e é assim que nós devemos, como sadhakas, como sadhana bhaktis, buscar Shravanadi Shuddhati Karayuda, ouvir dessas almas liberadas e fazer com que, seguindo o que eles explicam, consigamos aflorar esse amor adormecido no coração por Deus, porque todos nós temos, só que estamos esquecidos disso. E essa é
Olha o que Krishna está falando. Eu carrego o meu devoto no âmago do meu coração. Sadhavor Hridayam Mahayam. Sadhu, Sadhavor Hridayam. Sadhu não, Hridayam Twaham. O meu devoto só carrega a mim no coração. Não carrega outros desejos, outras coisas, não tem nada, não tem outras paixões. O devoto só tem Krishna no coração. Ele só carrega, ele só vê. Madhanyate na jananti nahante biomanagapi. Ele só vê Krishna. Portanto, Krishna também só vê ele. Olha que coisa. Se Krishna é a fonte de toda a felicidade, se nós estamos o tempo inteiro com a fonte de toda a felicidade, se a fonte de toda a felicidade se agradou tanto da gente que está carregando a gente no coração, porque a gente não carrega outros desejos, outros intentos, outra personalidade, ninguém mais a não ser Krishna no coração. Krishna só vê tal alma e tal alma, porque tal alma só vê Krishna. Logo, qual é a possibilidade dessa alma não viver em bem-aventurança plena, em felicidade constante, verdadeira? Qual é a possibilidade dessa alma se enredar, cair na ilusão, se iludir? E nenhuma. 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 Não há possibilidade disso acontecer. Então o serviço devocional ele é bom no começo, no meio e no fim. Porque no começo ele desperta, purifica, você sente, está no meio, ele dá essa estabilidade de você começar a sentir um prazer superior. E no fim, ele revela a meta última, o amor por Deus. O fim do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Por isso que parece absurdo, nesse mundo material, a Maya é tão poderosa, né? É tão poderosa, Daivi Esha, Gunamai, Mamamaya, Durachaya. Krishna falou, Bhagavad Gita, Mamevadia Pradyante, Mayami, Tantarantite. Só quem se rende a Krishna consegue entender isso e transcender esse poder de Maya, porque Maya é tão poderosa que muitas vezes, a gente vê até devotos questionando se não, mas é só Krishna mesmo, é só viver, é só isso, só pregar Krishna. Claro que é! Claro que é! Ah, se você não consegue, se não dá, tudo bem, ninguém tem nada contra e tal, mas não tira a realidade da realidade. A realidade é que é sim, é só isso mesmo. Então é válido. Tem dificuldades? Quem não tem? Maia não é mole. Mas nem por isso vamos mudar a filosofia. A filosofia diz que é isso mesmo. É isso mesmo. A única maneira das almas condicionadas pararem realmente de sofrer, a única maneira das almas condicionadas avançarem rumo ao desenvolvimento desse amor puro por Krishna, que é a plataforma mais elevada que existe de bem-aventurança, é através do serviço devocional mesmo. Não adianta. Prahlada Maharaja, nós estamos falando só de pesos pesados aqui hoje. Prahlada Maharaja, por exemplo, Prahlada Maharaja fala no quinto canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 18, verso 9. Prahlada Maharaja fala Swasti astu vishwasakala prasidatam Jayanti Bhutani Jayanti Bhutani Swasti astu vishwasakala prasidatam Jayanti Shivan Mito Dia. Esse verso. Anastabhadra Bhajatu Aduksha Já, Senhor Transcendental, e Aveshyatano Matirapira Haituki. Esse verso é um verso lindo.
lindo. Radha Maharaja falou. Ele fala, não é aqui na Terra, não é aqui, só na Terra, não. Radha Maharaja fala, é completamente o contrário do pai dele, né? O pai dele só queria desavença, desordem, porque andava na contramão, contra a vontade de Krishna, contra os desejos de Krishna, negativo com a suprema personalidade de Deus. Para Radha Maharaja fala no contrário, Swastyastu Vishwasakara Prasidatam, Jayante Bhutani Shivam Todia, Manastabhadra Bhajatua Doksaje Aveshyatam no Matirapira Raituki. Ele fala, Radha Maharaja fala que haja boa fortuna. O devoto é assim, ele não inveja nada nem ninguém, ele quer o bem de todos. Que haja boa fortuna em todo o universo. E que as pessoas invejosas, porque todo mundo está aqui por causa do pecado original, que é Matsara, a inveja de Krishna. Nós só entramos no mundo material, no universo cósmico material, nesse Kapadvibhuta, nessa prisão material, por causa da nossa inveja original de Krishna. Nós fizemos ser ele lá e lá não pode. Ele deu um lugar, ó, vai lá, tenta ser lá. É aqui, no universo cósmico material. Então, Radha Maharaja fala que haja boa fortuna em todo o universo e que as pessoas invejosas alcancem a paz, consigam se apaziguar. Consigam se apaziguar. Porque sem paz não tem como avançar em nada. Que todas as entidades vivas, Radha Maharaja falando, se tranquilizem, tornem-se tranquilas, ocupando-se em Bhakti Yoga. Ocupando-se em Bhakti Yoga, isso é possível. Porque, ao fazer isso, elas pensarão, aí sim, de verdade, não de maneira demagógica, de maneira furada, blá, 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 de paz e amor furado. Pensarão de forma verdadeira no bem-estar recíproco. Aí, nessa plataforma, tendo paz em todo o universo, as almas invejosas se ocupando em Bhakti Yoga, elas se apaziguando, se tranquilizando. Ao executar a Bhakti Yoga, elas vão pensar, porque é assim que o devoto pensa, no bem-estar recíproco, no bem-estar verdadeiro. Não é o bem-estar só da minha família, não é o bem-estar só de quem eu gosto, é o bem-estar de todos. De todos. Só com essa compreensão, com essa atitude, com esse entendimento, a alma vai querer realmente o bem de todos. Então, pensarão no bem-estar de todos. Portanto, ocupemo-nos em serviço devocional ao Senhor transcendental, à transcendência suprema. Façamos serviço devocional e mantenhamos-nos completamente conscientes, lembremos-nos constantemente dele. É o que fala esse verso. Olha que solução para todos os problemas. É algo muito elevado, é um desejo sincero de coração. É um desejo que supera a classe Madhyama, está na classe Uttama de Kali. Querer realmente sempre o bem. O Madhyama também, mas acontece que a grande maioria no planeta é canista. E canista é devoto que briga, devoto que vê um melhor que o outro, é devoto que vê... É devoto, mas é devoto assim, infelizmente é... Mas esse aqui não, aqui nós estamos ouvindo um depoimento, a expressão de um desejo puro, de um devoto puro de verdade. Que perdoou, inclusive, seu pai, com as atrocidades dele, com a loucura dele, Hiranyakashipu. Então, queremos alcançar a felicidade verdadeira? Antes de mais nada, precisamos
como fala Bhishma Deva, que é um Mahajana, fazer com que a nossa inveja da pessoa original de Krishna seja erradicada, servindo ele. Porque Bhishma Deva fala que a melhor maneira de você acabar com a inveja é servindo quem você inveja. Então, a partir daí se começa a alcançar a paz. Quando alguém alcança a paz, alguém começa a desenvolver paz na terra, os homens de boa vontade. Boa vontade para com todos. Começa realmente a ser um candidato a se tornar feliz, materialmente falando, porque isso é a essência do modo da bondade. Vai ser feliz. É material ainda. Vai ter que avançar para a transcendência, Vishuddha Sattva, não Sattva-guna. Mas é o começo, não tem outra maneira. Essa é a escadinha. Primeiro vamos servir Krishna para acabar com a nossa inveja, que fez com que caíssemos aqui, porque invejamos ele. Depois disso, vamos ficar tranquilos, manter a paz, ficando em paz. Temos condições de administrar a nossa vida nesse mundo material de maneira correta. Em paz é possível. Dá para se executar juntamente com o Dharma e priorizando o Sanatana Dharma, o que há de mais importante, que é o serviço devocional. Depois, avançando nesse serviço devocional, vamos chegar na plataforma de desejo puro. Que todas as almas condicionadas se beneficiem dessa mensagem do Bhagavatam, desse serviço devocional, desse nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dessa fama de Krishna, dessas qualidades de Krishna, de tudo isso aí há um contexto que é possível passarmos para frente, porque temos ele, temos. É muito difícil alguém dar alguma coisa que não tem. Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Como que nós podemos dar alguma coisa que nós não temos? Então nós temos que realmente ter Krishna para podermos dar Krishna. Essa é a história aqui. E felicidade é muito relativo quando estamos na plataforma da felicidade material. É muito relativo. Muito relativo. Já cansamos de ouvir essas coisas aí. Ah, o dinheiro não faz felicidade. Tem uma turma que fala assim, o quê? Aqui que não. O que faz então? Mas é verdade. É verdade, está cheio de milionário completamente, até se suicidando, frustrado, sofrendo. Ou não? Ou não? Está cheio de pobre também, frustrado também, porque quer ter e não consegue, mas está cheio de pobre, resignado, feliz, valorizando as coisas simples, uma boa amizade, uma vida honesta, e é feliz. Então, essa dualidade, ela faz parte do mundo material, mas esse contexto de felicidade material, tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo. Agora, uma coisa é certa, não é felicidade verdadeira, não é. Não é. Felicidade verdadeira é Ananda, bem-aventurança transcendental. É Ladri, Shakti. Alguma dúvida, alguma pergunta? Dá para ser feliz, mas hoje em dia essa felicidade tem que começar com o Mahamantra Hare Krishna, porque o Mahamantra Hare Krishna vai fazer com que nos ocupemos em serviço devocional, em Bhakti Yoga. Bhakti Yoga vai fazer com que cantemos Hare Krishna com mais seriedade. E assim vamos entender. Chaitanya Mahaprabhu chamou de o resumo de todo o Srimad Bhagavatam, Chatur Sloka, os 4 versos. E a essência desses 4 versos, o que Chaitanya Mahaprabhu explicou, é Ataiva Bhagavati. Ataiva Bhagavati. Eitinakaya. 3 princípios. Eitinakaya. Sambandha,
Abhideya Prayojanamaya. Ataiva Bhagavate Eitinakaya. Sambandha Abhideya Prayojanamaya. Chaitanya Mahaprabhu falou, o Bhagavatam todo se resume em explicar para a alma, na forma humana de vida, é para que ela entenda que ela tem uma relação que é eterna, única que é eterna, que é com Deus. As atividades dessa relação é o serviço devocional. Sambandha Abhideya. Sambandha é a relação Abhideya às atividades. E a consecução disso, por se fazer isso, se atinge a perfeição, que é Prayojana Siddha, a perfeição. Pronto. Tem uma pergunta do Marcelo Magalhães. Ele pergunta assim, dentro do serviço devocional, podemos alcançar a tão sonhada felicidade plena, mesmo neste planeta material, na Kali Yuga? Sim, completamente. É possível. Depende da sinceridade e seriedade. Com certeza. Com certeza. Independentemente do barco da era de Kali, da era conturbada, das adversidades, das dificuldades, podemos, sim, alcançar completa bem-aventurança em serviço devocional se nos qualificarmos para isso, nos dedicarmos a isso. Podemos mesmo. E Krishna ajuda, viu? Quando ele vê que existe sinceridade. Prabhupada sempre falava, nós damos um passo na direção de Krishna e Krishna dá 10 na nossa. Prabhupada sempre falava que Krishna está mais interessado no nosso bem, muito mais do que nós mesmos estamos no nosso bem. Nosso bem-estar. Então, entendido? Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Só que fora do serviço devocional não há salvação.